Senhoras e senhores, a Academia Catarinense de Letras Jurídicas, a CALEG, fundada em 13 de dezembro de 2012, instalada sob os auspícios da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Santa Catarina, tem por objetivo o aperfeiçoamento e a perpetuação da memória das letras jurídicas neste Estado e no Brasil. A sessão de hoje tem por finalidade dar posse como primeiro ocupante da cadeira número 25 a Helen Cristine Correia Sanches, cadeira que tem como patrono Luiz da Assunção Galotti. Para formar a mesa dos trabalhos, convidamos a tomar assento as seguintes autoridades: o acadêmico José Isaac Pilate, presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, a CALEG, ocupante da cadeira número 2, que tem como patrono José Arthur Boatê. A acadêmica Elisete Lanzoni Alves, vice-presidente da CALEG, ocupante da cadeira número 3, que tem por patrono Oswaldo Ferreira de Melo. O acadêmico Ricardo José da Rosa, diretor executivo da CALEG, ocupante da cadeira número 4, que tem por patrono Hélio Barreto dos Santos. A acadêmica Alexandra Candemil, diretora financeira da CALEG, que ocupa a cadeira número 29, que tem por patrono Renato Medeiros Barbosa. O desembargador Júlio César Ferreira de Melo, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi. O Procurador de Justiça Paulo de Tarso Brandão, representando neste ato o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Saudamos também as seguintes autoridades: desembargadora do Tribunal de Justiça, Rosane Portela Wolff; procuradoras e procuradores de Justiça, Lenir Roslindo Piffer, Lio Marcos Marim, Onofre José Agostini, Ari Capella Neto; desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça, Gisele Pereira Alexandrino; procuradora aposentada do Ministério Público de Santa Catarina, Rosa Maria Garcia; promotora de Justiça, Maria Amélia Borges Moreira Abad; promotor de Justiça, Marcelo Brito de Araújo; o vice-diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, Samuel da Silva Matos; a coordenadora da Univale, Helena Pizzica, representando o reitor da Univale, Valdir Chequinel Filho; a coordenadora do Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e Adolescente da Universidade Federal de Santa Catarina, Josiane Veronese; o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Jorge dos Passos Correia Cobra. Agradecemos a presença das demais autoridades, entre elas a receptiandária Helene Cristine Correia Sanches e sua dileta família, assim como os familiares do homenageado Tico Bray Fernandes Neto, aqui representado pelo filho desse, também jurista Tico Bray Fernandes, bem como da homenageada Leda Maria Herma e seus familiares. Saudamos as procuradoras, procuradores de justiça, promotoras e promotores de justiça, magistradas, magistrados, advogadas e advogados, professoras e professores, convidados, familiares e amigos da recipiendária e dos homenageados, as servidoras e servidores desta casa, as senhoras e os senhores. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao presidente da CALEG, o acadêmico José Isaac Pilate, para abrir a sessão. A Academia Catarinense de Letras Jurídicas, a CALEG,
está engalanada com a presença de todos nessa noite, de retorno a esta casa, e que nessa casa se dá a inauguração da cadeira número 26, que tem por patrono Luiz da Assunção Galotti, a qual será ocupada como fundadora da cadeira a recipiendária Ellen Cristine Correia Sanches. A humanidade recebeu dos jurisconsultos romanos o legado de um estilo próprio de escrever e dizer o direito. Objetivo, claro, conciso, sóbrio e de inexcedível simplicidade. A Acalege segue a esteira dessas lições, devotando-se ao culto das letras jurídicas em língua portuguesa, incluindo o registro e memória de pessoas, obras e instituições. Mais uma vez agradeço a presença de todos, em especial a gentileza do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, chefe do Ministério Público de Santa Catarina, e hoje representada pelo ilustre confrade Paulo de Tarso Brandão. E nessas condições, nessa tenda e nessa alegria, na forma ritualística, declaro abertos os trabalhos em sessão magna de posse da jurista Ellen Cristine Correia Sanches, na cadeira 25, que tem por patrono Luiz da Assunção Galotti. Solicito ao acadêmico mestre de cerimônia dessa sessão, Davi do Espírito Santo, que antes da posse da recipiendária, anuncie e coloque no proscênio sublime o nome e a obra que inspira e ilumina os trabalhos acadêmicos desta noite. Senhor presidente, é do ritual da Acalege escolher previamente em reunião de diretoria para cada sessão de posse um nome e uma obra para serem colocados em destaque neste momento, que o sodalício designa como proscênio sublime. Nesta noite, para a categoria nome ilustre de jurista, a Acalege escolheu por unanimidade o nome da promotora de justiça, doutora Leda Maria Hermann. Essa Academia Catarinense de Letras Jurídicas agradece a presença da doutora Leda Maria Hermann e tem a honra de lhe prestar essa homenagem na palavra do seu mestre de cerimônias, Davi do Espírito Santo. Agradeço a honra, senhor presidente, de poder acender na memória catarinense e colocar no lugar mais elevado desta casa, que é o proscênio sublime, o nome de uma jurista cuja pessoa, história de vida, atuação como promotora de justiça, magistério e obra escrita constitui perene lição de vida. Leda Maria Hermann graduou-se em Direito em 1986 pela Faculdade de Direito de Curitiba. Em 1987, ingressou por concurso público no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o cargo de escrivã judicial na comarca de Joinville. Ingressou em 1992 na carreira do Ministério Público de Santa Catarina, tendo permanecido nesta instituição até a sua aposentadoria em 14 de agosto de 2013. Além de promotora de justiça, dedicou-se ao magistério superior e às letras jurídicas. Como promotora de justiça, atuou enfrentando desafios na defesa dos direitos humanos, notadamente na área da infância e juventude, na comarca de São José. Teve papel importante na definição dos conteúdos da Lei Maria da Penha, tendo defendido dissertação de mestrado relativa ao tema, sob orientação da professora doutora Vera Regina Pereira de Andrade. Posteriormente, esta dissertação foi convertida em livro intitulado Violência Doméstica, a dor que a lei esqueceu, tendo como tema de fundo institutos jurídicos previstos na Lei 9.099, muito antes da Lei Maria da Penha. Na sequência, editada a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, a autora publicou a sua segunda obra, Lei Maria da Penha, Maria da Penha, Lei com Nome de Mulher.
Esta obra foi mencionada em importante decisão em ação direta de inconstitucionalidade que tramitou no Supremo Tribunal Federal, exatamente numa longa citação em que se decidia, naquela ocasião se decidia sobre a respeito da ação cabível, se ação pública ou se ação condicionada, ação pública condicionada. Notabilizou-se, enfim, nessa trajetória como profissional e acadêmica pela sensibilidade pessoal, pelo humanismo e dedicação à sociedade. Atualmente reside em Barra Velha, vivendo, como ela mesma afirma, uma linda história de amor familiar, com seu marido Edilson, com quem é casada há 26 anos, os filhos Thaís, Rodrigo, Renata e o neto Arthur. Receba, Leda Maria Hermann, desta respeitosa e edificada plateia, uma calorosa salva de palmas. Agradeço ao confrade mestre de cerimônias da vida do Espírito Santo as suas palavras que reitero de homenagem, solicitando uma nova salva de palmas. Solicito aos confrades Paulo de Tarso Brandão, ocupante da cadeira número 5, que tem por patrono Milton Leite da Costa, e Gilson Jacobs, ocupante da cadeira número 18, que tem por patrono José Roberto de Viana Guilhom, que conduzam a jurista Leda Maria Hermann ao lugar indicado para entrega do certificado. Só me resta agradecer de forma rápida, primeiro ao professor Pilar, que me concedeu esse momento, e aos amigos aqui presentes, à minha família, a vida que me ofereceu a oportunidade de fazer a diferença o suficiente para estar entre vocês agora. Muito, muito obrigada. Muito obrigado aos ilustres confrades e, mais uma vez, parabéns à jurista homenageada Leda Maria Hermann com sua dileta família. Passemos agora a homenagear a obra escolhida pela Caleg para figurar no Venerando a Trio, nesta noite, cujo título é Direito Ambiental, uma Necessidade, escrita por Tico Brahe Fernandes Neto, de saudosa memória. Agradeço a presença dos familiares do saudoso autor e passo a palavra ao mestre de cerimônias para que proceda na forma do ritual. Senhor presidente, a Caleg tem por honra de postar no proscênio sublime, nesta noite, categoria de obra excelsa, o trabalho intitulado Direito Ambiental, uma Necessidade, escrita por Tico Brahe Fernandes Neto. Convido o acadêmico Paulo de Tarso Brandão, ocupante da cadeira número 5, que tem por patrono Milton Leite da Costa, para depositar a obra em nosso Venerando a Trio. Senhor presidente, este proscênio sublime afirma-se cada vez mais como referencial na produção jurídica contemporânea no estado de Santa Catarina. Grandes obras desfilam todos os anos por esse palco de homenagem singela,
mas verdadeira, como a obra desta noite não é diferente. Nela, o autor discorre sobre as origens da vida na Terra, para chegar, depois, à conclusão da necessidade de proteção específica pelos juristas, dedicando importante trecho da sua obra para descrever a participação do jurista no meio ambiente. Mas isto ocorre, senhor presidente, senhoras confreiras, senhores confrades, senhoras e senhores, em 1979. Muito antes de se imaginar o meio ambiente como nós o imaginamos hoje. Então, este toque visionário da obra a qualifica a homenagem que lhe é prestada nesta noite. Ressalto que há importante trecho da obra dedicado à legislação ambiental então vigente, e com aquele pequeno arsenal, o autor preconizava a proteção do meio ambiente muito antes que algumas das nossas leis existissem. Aí reside o motivo desta homenagem, senhor presidente, singela, justa, merecida. Devolvo a palavra, senhor presidente. Agradeço ao confrade mestre de cerimônias e digo que a CALEG endossa as palavras de homenagem em memória a uma obra de direito ambiental, uma necessidade, escrita por Tico Brahe Fernandes Neto, destacando, ademais, que se trata de uma obra pioneira, por isso ela está sendo homenageada, e em que o autor pleiteia a criação de uma disciplina multidisciplinar, interdisciplinar de direito ambiental, e consagrando o direito subjetivo público ao ambiente. Isso em 1979. E é por isso que essa obra pioneira, ela engrandece não só as letras de Santa Catarina, mas as letras jurídicas do Brasil. Senhor mestre de cerimônias, eu peço vênia para indicar que o confrade ilustre acadêmico José Rubens Morato Leite, né, conduza, né, o filho do autor, né, que aqui está presente, e a esposa, para vir aqui receber o certificado. O confrade Rui Espíndola, por gentileza, podia também. Senhor presidente, vosso pedido foi atendido. O proscênio está iluminado com um nome ilustre e uma obra excelsa. Devolvo a palavra a vossa excelência. Muito obrigado, confrade Davi do Espírito Santo, mestre de cerimônias dessa noite. E cumpre acrescentar, então, que, sob as luzes do proscênio assim formado, eu solicito aos acadêmicos Elisete Lanzoni Alves, vice-presidente desta academia e madrinha da recipiendária, acompanhada pelos confrades Humberto Grilo e
e Cláudio Regis Figueiredo para que introduzam no recinto a recipiendária. Ellen Cristine Correia Sanches vai ser empossada, então, na cadeira 25, que tem por patrono Luiz Assunção Galotti. Todos em pé, vamos aplaudir. Vamos sentar, por gentileza. Nesse momento, concedo a palavra à acadêmica Elisete Lanzoni Alves, vice-presidente da nossa academia, para, na forma estatutária, fazer a saudação em nome do sodalício. Meus iniciais cumprimentos aos estimados confrades, presidente José Isaac Pilate, nosso diretor executivo Ricardo José da Rosa, ao desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo e acadêmico desta academia, representando neste momento o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador João Henrique Blasi, o doutor Paulo de Tarso Brandão, também nosso acadêmico desta academia, neste ato representando o Procurador-Geral do Ministério Público, Fernando Comim, diletas confreiras, confrades de nossa Academia Catarinense de Letras Jurídicas, que neste ano de 2022 completou 10 anos de existência. Confreiras e confrades de academias co-irmãs, que prestigiam a solenidade, se não presencialmente, mas virtualmente. Saúdo igualmente as autoridades presentes, os representantes da família do desembargador Tico Bray Fernandes Neto, autor da obra Direito Ambiental, uma necessidade que abrilhanta nesta noite o nosso venerando atril, e a nossa homenageada procuradora aposentada Leda Maria Herma. Parabéns pela homenagem. Familiares e amigos de nossa querida Ellen, e aos que nos assistem presencial e virtualmente, já que essa solenidade ficará gravada. Cumpre ao padrinho ou madrinha, assim carinhosamente denominados, apresentar quem toma posse, após trâmite que inicia com um documento ratificado por 5 integrantes do nosso colégio acadêmico, dos quais o nosso primeiro presidente, César Luiz Pazot, ocupante da cadeira número 1, que tem como patrono Henrique Stodic. E não posso deixar de registrar o quão feliz ficou no dia em que chegou às suas mãos o requerimento com o nome de Ellen Cristine Correia Sanches, indicada como futura acadêmica. Aliás, foi um momento ímpar de acolhimento unânime, de alegria imensa de todos e todas que integram a CALEGE, instituição que agrega não somente intelectuais das letras jurídicas, mas confreiras e confrades na mais genuína acepção de seu significado. Cumpre-me, portanto, a venturosa e honrosa tarefa de apresentar a nossa recipiendária, que a partir de hoje passa a ocupar a cadeira número 25, que tem como patrono o jurista Luiz da Assunção Galotti. Tomei por tradição, ao apresentar uma afilhada ou um afilhado, reservar o prólogo para tecer breves palavras sobre a CALEGE, porque assim como aqueles que acompanham os nossos eventos, as nossas solenidades, há também aqueles que pela primeira vez têm contato com a nossa instituição. As academias de letras jurídicas, em sentido ampliado, têm, na atualidade, um significado não apenas de congregar o saber jurídico,
mas a essencialidade da produção jurídica, que reverbera menos na pura dogmática e na erudição de um vocabulário rebuscado, mas na zetética, como peça fundamental para a edificação de uma nova concepção, para a inovação e a transformação, que nos faz repensar não somente o papel das academias, mas do próprio direito. Talvez mais apropriado seria indagar pela negação, ou seja, o que não deve ser uma academia de letras jurídicas? E a resposta tangencia a singeleza do óbvio e leva a concluir que não é o espaço da vaidade, do egocentrismo ou dos egos avolumados, mas sim um lugar destinado ao reexame da história, o culto da memória de seus patronos, representa ou ocuparem cadeira que em nada empodera a pessoa, mas torna imortal, sim, a sua obra. Assim, a CALERJ, instituição que resgata por intermédio de seus patronos 100 anos da história do direito em Santa Catarina. Tem sua origem marcada pelo compromisso de preservar e recobrar dados literários jurídicos, aprimorar as letras jurídicas, assim como difundir e publicar obras. Tem a missão de manter a qualidade e o zelo da produção do direito, das peças, da argumentação jurídica, motivo pelos quais os seus integrantes, além da condição natural de produzir letras jurídicas, deve ter uma reconhecida função social, que não está vinculada ao exercício profissional, mas ao que se realiza fora dela, e que tem a capacidade de orgulhar os seus pares. Ainda falta intensificar a diversidade, que corrigida será em breve, de forma que o tempo e o espaço nos permita converter em realidade o discurso do deveria ser. Pois bem, a posse de um acadêmico ou de uma acadêmica é um momento único que consagra o reconhecimento em forma de um forte abraço coletivo e fraternal. E é assim recebida a florianopolitana Ellen Cristine Correia Sanches. Nascida em 9 de outubro de 1973, primogênita do casal Cátia Amara Correia Sanches e Elias Rojas Sanches, irmã de Andressa Correia Sanches e Rodrigo Cobra Sanches, segundo nome dado em homenagem ao avô Otto de Souza Cobra. De acordo com o relato de sua mãe, que gentilmente atendeu o meu pedido para ajudar a compor esta apresentação, seu nome expressa exatamente o que hoje ela representa. Aqui brilha. Ellen foi uma criança e uma adolescente ativa, cercada pela numerosa família, sempre gostou dos livros e da música. Descobri que estudou violão. Presente no seio familiar, teve como uma das principais companheiras de vida a avó Inês, a quem se dedicou até o momento de sua despedida desse plano terreno. Ainda nas palavras de sua mãe, Ellen, abre aspas, sempre foi uma excelente filha, muito querida, afetuosa, estudiosa, consciente e cumpridora de seus deveres. Desde pequena, já demonstrava bastante atenção para o conhecimento, firmeza nas coisas que executava, garra e força de vontade para a concretização de seus objetivos, fecha aspas. Sempre foi admirada por toda a família, pela sua tenacidade para os estudos, competência e inteligência. Iniciou seus estudos no Colégio Nossa Senhora de Fátima, em Florianópolis, passando a estudar posteriormente no Colégio Menino Jesus e Catarinense, onde finalizou o ensino médio. Ellen decidiu-se pelo curso de Direito, caminho já trilhado pelas tias Nádia Nara Meda, juíza de Direito, e Jaqueline Pegoraro, advogada, as quais lhe serviram de inspiração. Como resultado de seu esforço, foi aprovada no vestibular para a Universidade do Vale do Itajaí. Nesse mesmo período, também logrou aprovação no curso de administração da UDESC. Entre suas idas e vindas diárias a Itajaí, por 6 meses, decidiu tentar novamente o vestibular para a UFSC. Mesmo fazendo 2 faculdades simultaneamente,
foi aprovada no vestibular vindouro, na Universidade Federal de Santa Catarina, dando ainda mais orgulho a seus familiares. Naquela instituição, cursou da graduação ao doutorado, cuja tese teve como título Da Vara de Menores à Vara da Infância e Juventude, Desafios para a Proteção Integral dos Direitos das Crianças e Adolescentes no Sistema de Justiça Brasileiro. Sua decisão em dedicar-se ao concurso para o Ministério Público a fez interromper o curso de administração, mesmo estando no final da graduação. Seu currículo conta com cursos e estágios na área jurídica, com destaque para o estágio na Procuradoria-Geral da Justiça, no gabinete do então procurador e agora desembargador Raulino Jacob Brüning, pessoa que também lhe serviu de inspiração e foi determinante nas escolhas futuras que ela tomaria. Em 2021, coroou sua trajetória acadêmica com o pós-doutorado em criminologia realizado em Portugal, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Seu percurso profissional iniciou com aprovação no concurso para oficial de justiça e, posteriormente, para o Ministério Público em 1998. Carreira em que atua até hoje com dedicação e competência em todas as áreas em que teve oportunidade de trabalhar, com especial atenção à infância e juventude, e desde 2015, a área de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, na 34ª Promotoria de Justiça de Florianópolis. Atuou nas promotorias das comarcas de Lages, Chapecó, São Miguel, São Carlos, Blumenau, Rio do Sul, Indaial e Capital. Exerce a coordenação do Centro de Apoio à Infância e Juventude no Ministério Público de Santa Catarina. Assumiu a presidência do Fórum Nacional de Coordenadores de Centros de Apoio da Infância e Juventude dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal, 2006. Em 2010, esteve à frente do Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Também foi presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos. Conselheira no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Coordenou o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, que integrava o Memorial do Ministério Público de Santa Catarina. Participa ainda do NEJUSCA, Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e do Adolescente, e do Núcleo de Pesquisa de Direito Fraternidade, na UFS. Das publicações, entre artigos, livros, capítulos de livros que enriquecem seu currículo, destacam-se Dos Filhos de Criação, a Filiação Socioafetiva, e Justiça da Criança e do Adolescente, da Vara de Menores à Vara da Infância e Juventude, ambos publicados em parceria com a professora Josiane Petri Veronese. Além da participação como organizadora nas obras 100 anos do Contestado, Histórias de Vida, volume 2, em 2013, Procuradores Gerais de Justiça de Santa Catarina, também de 2013. Desenvolveu importantes projetos, dentre eles o Projeto Acolher, em parceria com a 6ª Delegacia de Polícia e com o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência, participando de reuniões semanais com as vítimas que solicitavam medidas protetivas de urgência, para explicar as funções da medida, dicas práticas de proteção pessoal, os trâmites processuais da parte criminal da violência por ela sofrida, dando ainda informações sobre o ciclo da violência, perfazendo uma atuação extraprocessual diferenciada, atingindo diretamente o público-alvo dessas informações. Em atuação processual, também a inovação esteve presente, como no caso da oferta de uma das primeiras denúncias de lesão corporal por dano psíquico, tese recente e ainda pouco desenvolvida nas demandas dessa natureza. Outro exemplo é o recurso de habeas corpus 74.395, no qual o ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ, cita o artigo A Natureza Jurídica das Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha e suas implicações procedimentais, de autoria de Ellen e Juliana Klein Zamboni.
para justificar a manutenção de medidas protetivas à vítima de violência doméstica, a despeito da prescrição da conduta criminosa contra ela praticada. Tese também defendida pela doutora Ellen desde o início do processo e ainda controversa no meio jurídico, embora oferte maior proteção à vítima mulher. Para sua equipe de trabalho, uma das características marcantes de Ellen é a sua capacidade de discutir os temas sem ser impositiva e valorizar as pessoas, sendo sua atuação, em, abre aspas, essencialmente pautada no diálogo e na formação de redes, nas quais os profissionais estão conectados e se ajudam a fim de buscar a melhor solução para as demandas, fecha aspas. Já atendeu pessoalmente inúmeras vítimas, mesmo diante da grande demanda de trabalho que envolve sua função, e de forma acolhedora e sempre pronta a ouvir. Ela é o exemplo do que prega. E, segundo o relato também de sua equipe, incentiva a inserção acadêmica, inclusive orientando pesquisas de graduação e pós-graduação, sendo esse apoio de grande valia, visto que, desta forma, algumas das teses jurídicas aplicadas na promotoria acabam por disseminar e ensejar a construção de novos entendimentos acerca do tema violência doméstica. Ellen é uma pessoa cativante, espontânea e expressiva, sincera e sensível, uma profissional competente e estudiosa imparável, qualidades que lhe conferiu os títulos que detém. Ao mesmo tempo, um ser humano que busca todos os dias melhorar como pessoa, se aproximando cada vez mais do que lhe são caros. Relata sua mãe, em texto emocionado, que seus pais e seus irmãos e toda a família têm muito orgulho dela, pela pessoa que é e pela profissional que se tornou. Como madrinha de uma mulher que atua na defesa do direito de outras mulheres, de forma implacável e atenta, não poderia deixar de fazer alusão ao fato de que a história da mulher na sociedade, com letra maiúscula, em homenagem ao professor Pazut, foi pautada pelo inconformismo da disparidade de direitos e de oportunidades, pelo combate à subrepresentatividade da mulher na política, na sociedade e nos espaços de poder. E, neste exato momento, nos separa 100 anos do movimento sufragista liderado por Berta Lutz, 88 anos da quebra da hegemonia masculina na política com a eleição de Carlota Pereira de Queiroz como deputada federal em 1934, 44 anos da eleição de Eunice Miquiles, primeira senadora do Brasil, filha do catarinense Teófilo Berger, ou mesmo 45 anos do primeiro parecer favorável a Raquel de Queiroz para ocupar assento na Academia Brasileira de Letras, ou dos 50 anos do ingresso de Ercília Regina Lenk, primeira mulher no Ministério Público de Santa Catarina. Em artigo de minha autoria publicado na Resenha Eleitoral do nosso Tribunal Regional Eleitoral, sob o título Mulher e sua efetiva participação política no Estado Democrático de Direito, se extrai a militância das operárias, a coragem das professoras, o brio das intelectuais fizeram o contraste necessário para a inauguração do importante período histórico e para o alcance da emancipação feminina. E, apesar dos direitos conquistados pelas mulheres ao longo dos últimos anos, ainda persiste a exclusão feminina. Não quando se concorre em condições de igualdade, como acontece em concursos públicos, mas quando o processo decisório é fundamentado na vontade, geralmente do homem que escolhe. Não há que se negar o avanço a partir da segunda metade do século XX, com a criação do Estatuto da Mulher Casada, em 1962, a igualdade estampada no papel da Constituição de 1988, a Lei Maria da Penha, em 2006. Marcos importantes, mas não suficientes, o que nos remete à esperança de que, efetivamente, o século XXI seja o palco da evolução civilizatória
do ponto de vista mental e comportamental. Dos movimentos de mulheres que nos antecederam na história, resulta a ocupação de mulheres em todos os espaços profissionais. Mulheres como a doutora Ellen constrói a sua própria história, mas também a história de tantas outras mulheres, porque concretizam, praticam e vivenciam a sororidade. Esse é o exemplo da verdadeira função social que busca a CALEGE quando apresenta um ou uma jurista para compor seu colégio acadêmico. Conheci a doutora Ellen em visita da CALEGE quando das tratativas para a assinatura do termo de cooperação técnica número 4 de 2013, entre a CALEGE e o Ministério Público, na época em que coordenava o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, que integrava o memorial do Ministério Público de Santa Catarina. Dessa parceria, foi publicada a obra Osni de Medeiros Regis, Artigos e Discursos, 1955-1970, que teve a participação do historiador Gunther Axt, Ellen Sanches, Antônio Carlos Volkmer, César Pazzo como organizadores. A demonstração do amor pela literatura jurídica, a seriedade e os cuidados dedicados à execução do projeto de edição foi o ponto de partida, a luz que iluminou a intuição para a viabilidade de apresentação de Ellen para compor o quadro acadêmico da CALEGE. Um pouco mais tarde, o destino reforçou a primeira percepção quando nos colocou novamente em contato, e dessa vez num grupo de 30 mulheres, escolhidas pela então presidente da Fundação ENA Brasil, Escola de Governo de Santa Catarina, a professora Júnia Soares, para participarmos do curso sobre liderança feminina, ministrado pela filósofa francesa Gisèle Isglac, a partir do qual foi formado o grupo Femme d'Urgence, que se encontra ativo, firme e forte até hoje, e do qual, com orgulho, fazemos parte. Reviver esses momentos inspirou a digressão histórica sobre as mulheres nesse espaço solene, porque juntas participamos em belíssimas discussões acerca do tema, ao lado de tantas outras mulheres que fazem a história de Santa Catarina, nos mais diversos matizes profissionais. Por isso, e por tantos outros motivos que te elevam, caríssima Ellen, que sua imortalidade não se perfaz somente por ocupar uma cadeira acadêmica, mas pela sua história, pela sua obra, pelo seu legado de conhecimento, inteligência, competência, empatia e alteridade, que orgulha sua família, sua equipe de trabalho, seus pares e todos que, como eu, tiveram a sorte de ter você na convivência em algum momento das nossas vidas. A CALEGE te recebe com os braços e corações abertos. Seja bem-vinda. Convido, nesse instante, a acadêmica vice-presidente, madrinha Elisete Lanzoni Alves, os nossos cumprimentos pelo seu brilhante discurso, para, juntamente com a distinta confreira Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza, para revestir a recipiendária com as insígnias da CALEGE e lhe repassar daí o texto do juramento. Por gentileza, recipiendária, vou vir aqui na frente.
Convido agora a recipiendária Ellen Cristine Correa Sanches a proferir o juramento. Eu, Ellen Cristine Correa Sanches, comprometo-me, como membro vitalício da CALEGE, dedicar-me a alcançar os objetivos dessa sublime instituição, na busca do aprimoramento e perpetuação da memória das letras jurídicas, sob os auspícios da ética e da responsabilidade social, com dignidade, independência e excelência, de modo a contribuir com o desenvolvimento e aperfeiçoamento intelectual do ser humano, do profissional do direito e das instituições. Convido o acadêmico Ricardo José da Rosa, diretor executivo da CALEGE, a ler o termo de posse e colher a assinatura da acadêmica Ellen Cristine Correa Sanches. Termo de posse. Em 1º de setembro do ano de 2022, no auditório do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, toma posse Ellen Cristine Correa Sanches, passando a integrar o Colégio Acadêmico da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, ocupando a cadeira número 25, que tem como patrono Luiz da Assunção Galotti. Convido os acadêmicos Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, ocupante da cadeira número 19, que tem por patrono Marcílio João da Silva Medeiros, para, juntamente com o confrade Humberto Grilo, ocupante da cadeira número 24, que tem como patrono Otto da Gama Dessa, para entregar o diploma à recipiendária Ellen Cristine Correa Sanches. Obrigado. Concedo a palavra à nova acadêmica Ellen Cristine Correa Sanches para o seu discurso de posse na Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Excelentíssimo senhor, presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, professor Dr. José Isaac Pilate, ocupante da cadeira número 2, tem como patrono o professor José Luiz Boatê, em cuja pessoa saúdo as autoridades aqui presentes, já nominadas pelo cerimonial. Excelentíssimo senhora, vice-presidente, minha querida madrinha, Elisete Lanzoni Alves, em nome de quem saúdo as demais confreiras e confrades desta honrosa academia. Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Paulo de Tarso Brandão, representando neste ato o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Excelentíssimo senhor Júlio César Ferreira de Melo, neste ato, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
minha família, amigos, amigas, senhoras e senhores, boa noite. Desde 2020, enquanto a pandemia, como o mais recente cisne negro da humanidade, mudou os rumos da história mundial, em meio ao medo, e sem que se pudesse predizer nem mesmo como seria o dia seguinte, confesso que foi com grande surpresa e alegria que recebi da ilustre acadêmica e madrinha, Elisete Lanzoni Alves, a notícia de minha eleição para ocupar a cadeira número 25 desta prestigiada Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Naquela ocasião, sequer imaginava o quanto este momento poderia mudar o meu destino, pois pouco conhecia sobre o patrono, o eminente ministro Luiz da Assunção Galotti, e da importância do seu legado para Santa Catarina. Superado o susto, a emoção tomou lugar, e não pude deixar de olhar para trás e lembrar o caminho que me trouxe até aqui. E por isso, antes de cumprir a honrosa missão que o regimento da Academia Catarinense de Letras Jurídicas impõe aos novos acadêmicos no dia da sua posse, para honrar e perpetuar a memória do homenageado, gostaria de brevemente voltar a essa estrada que me conduziu até esse dia, pois esse é, sem dúvida, um dos momentos mais importantes da minha vida. Momento de chegada, mas também de partida. Há 24 anos atrás, quando ingressei no Ministério Público Catarinense, inflada pelo idealismo dos auspícios da Constituição Federal de 1988, antevia minha vida profissional devotada à atuação na instituição, pela nobre missão que lhe foi outorgada pelo povo brasileiro e que prometi, em meu juramento, proteger e honrar. Falo do momento de chegada, porque desde 1991, quando ingressei no curso de Direito da Univale e, posteriormente, da Universidade Federal de Santa Catarina, passei a escrever um novo capítulo da minha biografia, onde tive o privilégio de ser aluna de diversos mestres, alguns deles a que tenho a honra de, a partir de hoje, estar ao lado como confrades. Nosso presidente, Dr. José Pilati, Dr. José Rubens Morato Leite, Dr. Antônio Carlos Volkmer, Dr. Ubaldo César Baltazar. O anseio pelo ideal transformador do direito conduziu-me ao Ministério Público, de onde parti nas estradas que me levaram ao oeste de Santa Catarina, onde tive o privilégio de vivenciar a ciência jurídica no cotidiano das pessoas, na esperança e no desassossego da atuação da justiça e das suas iniquidades. O aprendizado e o crescimento que resultou da satisfação pelo exercício das funções, mas também das frustrações, tão necessárias para o meu aperfeiçoamento, uma década depois me levou aos bancos da Universidade Federal de Santa Catarina, para onde regressei com a bagagem da prática jurídica, mas também de uma realidade triste, de violência, de violações e omissão, distante da norma fundamental e dos propósitos do nosso constituinte originário. Assumindo o cuidado como dimensão ontológica e antropológica da ética da justiça, na qual o feminino ele tem um espaço privilegiado, as escolhas pouco tempo após se dirigiram à área dos direitos humanos, especialmente de crianças e adolescentes, envolvendo todas as responsabilidades pessoais e institucionais para a garantia dos seus direitos, com respeito e efetivo conhecimento das dificuldades próprias dessa etapa da vida. E se por acaso o destino às vezes nos prega peças, também promove os encontros que necessitamos para o nosso crescimento.
tendo me proporcionado ingressar no programa de mestrado e, posteriormente, de doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação da professora doutora Josiane Rose Petri Veronese, a qual, tendo inaugurado a primeira cadeira de Direito da Criança e do Adolescente no país, assumiu o compromisso ético e a missão com a mudança sem precedentes no país do paradigma jurídico de atenção à população infanto-juvenil após uma triste história de exclusão e de marginalização. Ela, sempre atenta à responsabilidade da academia com o compromisso social para a transformação da vida real, já que o tempo das crianças não nos permite esperar. Na verdadeira acepção da política jurídica, como nos ensina Oswaldo Ferreira de Mello, esse encontro com a professora Josiane frutificou e ampliou os seus horizontes, com a fundação na Itália da Cátedra de Direito e Fraternidade, da qual tive a honra de participar, e, posteriormente, com o aperfeiçoamento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, viabilizado por meio de convênio com o Ministério Público, onde, já atuando na área do enfrentamento à violência doméstica e familiar, pude aprofundar os estudos em ciências criminais, sob a orientação do professor doutor Augusto Silva Dias. Por isso, não posso seguir hoje sem registrar que comigo chegam aqui todas as pessoas que fizeram parte dessa jornada, a quem muito mais do que agradecer, já que as palavras nunca serão suficientes para expressar todo o sentimento que hoje vivencio, faço questão de prestar homenagem em sinal de humildade e de reverência a Deus, Criador de tudo, por tantas graças e dádivas recebidas por sua imensa bondade. Aos meus pais, Kátia e João Elias, exemplos de valores e virtudes. Agradeço por todo o amor, apoio e dedicação incondicional. Neles honro e reverencio a minha família de origem, pela vida que recebi com tantos sacrifícios e esforços. Aos meus irmãos Rodrigo e Andressa, à minha sobrinha Laura, aos meus cunhados Lediane e Patrick, ao meu afilhado Olavo Pedro, aos meus compadres, agradeço por todo o carinho e suporte para que em todos os momentos eu me sentisse amparada. Honro hoje a força das mulheres que me antecederam e lutaram por seus ideais, e nelas sempre reforço o meu compromisso com a justiça e o direito. Como primeira neta de uma família numerosa de mulheres, tive o privilégio de ter nelas o exemplo de coragem e o cuidar. Minhas avós, Inezita e Ruth, minha mãe e minhas tias, todas à frente do seu tempo, enfrentaram o preconceito e as dificuldades de conciliar a maternidade com a carreira. E de cada uma delas sou um pouco aqui hoje. Sinto orgulho de chegar aqui e poder agradecer a todas vocês, que cada qual ao seu modo foram muito mais que tias, mas também amigas e irmãs, e até hoje continuam a me inspirar. A elas se somam hoje todos os familiares com quem tive o privilégio de conviver e aprender, e que, embora não me seja possível agradecer nominalmente agora, o faço nas pessoas que hoje participam deste momento tão importante. As queridas amigas e amigos, próximos e distantes, quero abraçá-los na pessoa dos meus irmãos de vida, Maria Amélia e Josias. Somos juntos, nos construímos no convívio, e trago em mim um pouco de cada um de vocês. Sou muito grata pelo privilégio de tê-los comigo e poder aprendermos juntos, pela partilha e por todo apoio em cada conquista. Ao meu amor, João Luiz, agradeço por fazer meus olhos sorrirem, por ser a paz onde sempre quero estar.
Contigo aprendi que quando escolhemos o bem, a vida nos concede as dádivas de que somos merecedores. Estar vivendo este momento juntos é um grande presente. A professora e amiga doutora Josiane Rose Petri Veronese. Serei eternamente grata pelas lições aprendidas, mas, sobretudo, por ser a luz a me guiar na pesquisa acadêmica e no ideal de fraternidade que nos une. Sua dedicação à criação do Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e do Adolescente, que este ano completa 25 anos, nos mostra que o caminho é longo e árduo, mas que, quando seguimos juntos, sempre avançamos. Em seu nome, agradeço a todos os professores e professoras da Universidade Federal de Santa Catarina e aos integrantes do NEJUSCA e do Núcleo de Estudos do Núcleo de Pesquisa, Direito e Fraternidade. A professora doutora Elisete Lanzoni Alves, minha querida madrinha, a quem agradeço por me recepcionar neste importante momento, emocionada pelas suas palavras. Em seu nome, estendo os cumprimentos e todos os sentimentos às acadêmicas e acadêmicos que integram este ilustre colégio pelo sufrágio unânime à minha indicação. Registro, nesse momento, meu especial agradecimento ao professor Dr. César Luiz Pazud, a quem nutro grande admiração e tive o privilégio de conviver durante a elaboração da obra em homenagem a Osnide Medeiros Regis, na parceria do Memorial do Ministério Público com esta nobre academia. O fruto deste trabalho, desta cooperação, só foi possível pelas mãos do brilhante historiador e amigo Günther Axt, que, pelo grande trabalho desenvolvido no Memorial do Ministério Público nos anos de 2010 a 2016, elevou a instituição como guardiã e promotora da memória viva de Santa Catarina, desenvolvendo pesquisas que remontam desde a Guerra do Contestado até a mais recente publicação inédita sobre a história das mulheres no Ministério Público, e a quem agradeço pelas valiosas lições sobre a importância da história como mestra da vida, nas palavras de Cícero. A todas as colegas promotoras e procuradores de procuradoras de justiça que me antecederam e que hoje partilham comigo este caminho institucional, faço essa homenagem na pessoa da nossa querida colega, hoje também homenageada, doutora Leda Maria Herma. Sei, doutora Leda, que estarmos aqui juntas nesse momento tão especial não foi uma mera causalidade. Mesmo antes da Lei Maria da Penha, sua sensibilidade e sua pesquisa acadêmica nos mostrou o quanto o direito havia esquecido da dor das mulheres que sofriam violência. Se avançamos, foi porque Vossa Excelência, assim como todas as mulheres do Ministério Público catarinense e brasileiro, tiveram a coragem de ocupar esse espaço e lutar por condições de igualdade para o aperfeiçoamento da instituição e dos diversos instrumentos legais para o efetivo respeito aos seus direitos humanos. Agradeço ainda ao Ministério Público catarinense, que sempre incentivou e viabilizou as condições para o meu aperfeiçoamento acadêmico, e especialmente hoje ao amigo Dr. Lio Marcos Marim, que me deu a grande missão e honra de exercer as funções de diretora do Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional e do Memorial do Ministério Público de Santa Catarina durante a sua gestão, pelas experiências e vivências oportunizadas. A todos os colegas do Ministério Público, aqui representados pelos confrades Dr. Paulo de Tarso Brandão e Davi do Espírito Santo, as servidoras e servidores da instituição, e, em especial, a equipe da 34ª Promotoria da capital. Agradeço por dividirem comigo o peso das dores de tantas mulheres que sofrem violência e que lá podem encontrar a força e a competência de cada um de vocês, mas também o sorriso que acolhe
e reacende o brilho da esperança. Chego a esse importante momento em que vivo hoje, sem dúvida, um dos mais felizes da minha vida, sentindo-me duplamente agraciada, com a indicação para inaugurar a cadeira número 25, em homenagem ao ministro Luiz da Assunção Galotti. Embora catarinense, não conhecia sua inestimável contribuição e legado à ciência do direito e às instituições jurídicas, especialmente no Ministério Público Federal e no Supremo Tribunal Federal, onde permaneceu durante 25 anos, dignificando e honrando Santa Catarina perante a justiça brasileira. Por isso, a dizer da honrosa missão de realçar-lhe a personalidade, nesta hora de tanto apreço aos seus merecimentos, confesso-me temerosa de mal cumpri-la, pois na escassez do tempo, cinjo-me à busca de informações mais apressadas do que as exigidas pelo dever da palavra. A cumprir-se nessa solenidade, em que passo a tentar honrar a figura marcante que personifica não apenas o grande juiz que engrandeceu o seu Estado, mas, sobretudo, a de um homem simples, cordial e dotado de um grande espírito de humanidade. A grandeza do seu legado seria impossível nessa manifestação resumir, pois certamente já pecaria por ser incompleta. Já tendo sido exaltadas em tantos outros momentos da história do país, em Santa Catarina, especialmente na Academia Catarinense de Letras, onde ele foi titular da cadeira número 22, empossado em 14 de dezembro de 1971, e que atualmente é ocupada pelo confrade Dr. Humberto Grillo. A Vossa Excelência, Dr. Humberto Grillo, que também há mais de 30 anos é titular da cadeira que Luiz Galotti é patrono junto à Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e que em brilhantes discursos exaltou e honrou a sua trajetória, quero desde logo agradecer por propiciar que, por seu intermédio, pudesse me aproximar ainda mais do nosso homenageado, assumindo com Vossa Excelência, neste dia, o compromisso e a grande responsabilidade de honrar e perpetuar sua memória. De alguns traços do grande homem e jurista que foi Luiz Galotti, contudo, não me permito esquivar, pois eles revelam, como destacou o ministro Xavier de Albuquerque, abre aspas, o intelectual consumado, de inteligência viva, rara lucidez e curiosidade insaciável. Fecha aspas. Nascido em Tijucas, neste estado, em 1904, filho do comerciante político Beniamino Galotti, nascido na Itália, e Francisca Angeli, Luiz da Assunção Galotti realizou os estudos primários na sua cidade natal, passando do menino rebelde à aplicação e à disciplina, ao estudante distinto e destacado durante o ensino secundário no Colégio Catarinense, em Florianópolis, e na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro. Em relação às características pessoais como estudante, chamava a atenção a sua grande capacidade como orador, sendo responsável de sua turma de formandos, considerados pela imprensa como um dos principais membros de uma tradição refulgente da vida acadêmica, vendo seu esforço premiado com notas de distinção em todos os anos do curso, onde bacharelou-se em 1926, aos 22 anos. Daí por diante, Luiz da Assunção Galotti não conheceu senão o êxito precoce para o qual titulavam seus atributos e a sua vocação de jurista, que o conduziram à mais alta corte do país. Ainda em sua trajetória como estudante de direito, Luiz Galotti se tornou conhecido em seus aspectos relacionados às características pessoais e posturas profissionais muito contundentes. Em 1927, foi nomeado inspetor de bancos no antigo Distrito Federal e, em 1928, elegeu-se deputado estadual ao Congresso Representativo de Santa Catarina pelo Partido Republicano Catarinense.
Dotado de uma profunda eloquência e grande erudição, como deputado constituinte, apresentou indicações no projeto de revisão constitucional, demonstrando desde cedo uma disposição a proposições em relação às discussões legislativas, assim como a inserção nos debates públicos, como um estudioso cultor do direito. Já considerado pela imprensa da época como um dos principais expoentes da nova mentalidade catarinense, como parlamentar, Luiz Gallotti sempre reforçava a necessidade prática que envolve a elaboração legislativa, prezando pelo devido processo legal que abrangesse todos os cidadãos, inclusive a classe política. Por suas qualidades e virtudes, especialmente a proficiência acadêmica e a cordialidade que os distinguiam, além da sua grande capacidade como mediador, o levaram a exercer um importante papel na vida político-social brasileira. Ainda jovem, em 1929, e já em um cargo representativo como segundo Procurador-Geral da República, teve participação fundamental no complexo caso envolvendo o atentado ao vice-presidente da República, Fernando de Melo Viana, no episódio de Montes Claros. Por sua respeitabilidade profissional e jurídica acima das divergências políticas, apesar de suas relações com o governo deposto, foi mantido como Procurador da República, tendo papel essencial na reconstitucionalização do país em 1934, inclusive sendo membro da Comissão Revisora dos Atos do Governo Provisório de Getúlio Vargas, demonstrando preocupação com a fiscalização pelo Poder Judiciário das condutas exercidas pelo Poder Executivo. No Ministério Público, teve atuação firme e destacada em diversos episódios da história política do Brasil. Foi interventor do Estado de Santa Catarina pelo Partido Social Democrático, sendo nomeado pelo presidente da República, José Linhares, então presidente do Supremo Tribunal Federal, para conduzir as eleições de 1945. Inabalável em suas ideias democráticas, sem ressentimentos nem paixões, livre de quaisquer ambições políticas, presidiu o pleito com a mais rigorosa isenção e absoluta imparcialidade. Em 1947, com a criação do Tribunal Federal de Recursos, foi nomeado Procurador-Geral da República e teve como sua primeira missão no cargo solucionar o conflito entre os poderes executivo e judiciário de Alagoas. Com destacado espírito mediador e diplomático, conseguiu solucionar a crise, convencendo os desembargadores a aceitar uma retratação do governador. Honrou o Ministério Público por tê-lo tido entre seus membros por mais de 20 anos. De sua passagem pela Procuradoria da República, deixou compendiada a sua atividade em 2 volumes, abordando os mais variados temas jurídicos. Em todas as funções que exerceu, Luiz Gallotti sempre deixou inscrita sua vocação ao direito e à justiça, com qualidades ímpares, mas foi no Supremo Tribunal Federal, nomeado como ministro em 12 de setembro de 1949, após a aprovação unânime do Senado Federal, que nosso homenageado deixou seu principal legado às letras jurídicas. Integrou a Suprema Corte por 25 anos, onde alçou a presidência e a vice-presidência, agindo com espírito democrático e republicano, inclusive nos momentos mais turbulentos da história do país. Após a implantação do novo regime político em abril de 1964, com o agravamento das crises na relação entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo, Luiz Gallotti, nos momentos de maior tensão, atuou com um grande espírito público, buscando evitar o confronto direto entre a Corte e os governos militares. Foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, tendo a seu encargo a supervisão das eleições presidenciais de outubro de 1955, com fundamental participação na definição dos destinos da nação e a proclamação como eleitos de Juscelino Kubitschek e João Goulart.
O prestígio de suas mãos hábeis e firmes souberam manter, sem hiatos nem declínios, as tradições institucionais do Poder Judiciário brasileiro, exercendo a judicatura com a exata percepção do papel que o Supremo Tribunal Federal deve desempenhar, serena e firmemente, na arbitragem dos conflitos legais que tumultuam a vida do país, colimando ao ideal, abre aspas, da boa justiça, apanágio das nações civilizadas, a cujo elenco queremos pertencer, fecha aspas, nas palavras do ministro Oswaldo Trigueiro. O sentido do dever nunca se afastou da sua consciência como magistrado. Seria incidir na sentença de Rui Barbosa, por ele tão reproduzida, de que não há tribunais que bastem para abrigar o direito quando o dever se ausenta da consciência dos magistrados. Por isso, sua preocupação, pode-se dizer, era obsessiva, no sentido de que em nosso regime não devem existir autoridades irresponsáveis. Não admitia que, por sua conduta, pudesse gerar na coletividade a crença de que a justiça existia apenas para os humildes. Em agosto de 1974, Luiz Gallotti aposentou-se compulsoriamente do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal ao completar 70 anos de idade. Todavia, sua paixão pelo direito não o permitiram usufruir da inatividade, passando imediatamente a integrar o Instituto dos Advogados do Brasil, onde, sem as exigências que a judicatura impunha, pôde aproximar-se dos advogados e das entidades representativas. E constituía motivo de alegria para todos sua presença alegre, amiga e acolhedora, a cada um podendo dizer uma palavra de expressão pessoal e carinhosa. E foi na tribuna do Instituto dos Advogados do Brasil, onde atuou até o dia de sua partida dessa existência física, quando sofreu um infarto após discursar sobre os critérios de interpretação da lei em 24 de outubro de 1978. Sobre esse momento, Caio Mário da Silva Pereira registrou que sua partida desse plano foi a representação de sua vida. Abre aspas. Morreu como sempre vivera, no meio de juristas, dissertando e opinando. Juiz e juiz culto, não faltava o seu juízo nas questões que as contingências existenciais traziam a seu espírito. Jurista e jurista esclarecido, não negava o seu pronunciamento em face dos problemas propostos. Respeitado e acatado, suas opiniões eram recebidas com atenção e simpatia, mesmo por aqueles que deles divergiam. Fecha aspas. A ciência do direito, no seu estudo e serviço, desde os bancos universitários até o seu último suspiro, dedicou nada menos que 57 anos de sua vida exemplar. E sempre o fez com uma alta proficiência, sólida cultura e valoroso espírito humanista. Por isso, gostaria de ressaltar, dentre as muitas facetas de que se enriquecia a personalidade do homenageado, aquela que o projetava como um ser humano precioso e incomparável. Na definição de seu amigo Edmundo da Luz Pinto, quando saudou na cerimônia de posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Gallotti era o diamante azul da humanidade, ou como Alcino Salazar o chamou, o construtor de amizades. Em todos os momentos em que foi exaltado, em sua vida ou após a sua despedida, foram uníssonas as vozes que corroboram a asserção afetuosa, pois ele representava a bondade, a prestimosidade, o amor ao próximo, a caridade com que encarava as faltas alheias e a humildade com que marcava as próprias virtudes, nos mais ternos sentimentos de que se pode ornar a alma humana. A cordialidade extrema do seu trato amável, Luiz da Assunção Gallotti aliou os traços fundamentais de sua pessoa
com os lineamentos exemplares de um bom juiz. Nele, enxergando-se um padrão de elevado valor moral, espiritual e intelectual. Mesmo tendo ocupado com brilho inexcedível altos cargos do país e recebido inúmeras condecorações e distinções, das quais destaco a Medalha Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, e o título de professor honoris causa da Universidade Federal de Santa Catarina, em 1971, nunca se distanciou das suas origens, da família e das virtudes que o forjaram. Foi casado por 49 anos com Antonieta Pires de Carvalho e Albuquerque. Moravam no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, por mais de 50 anos, na rua Visconde de Cabo Frio, onde nasceram seus 2 filhos, o também ministro Luiz Otávio Pires e Albuquerque Galotti e sua irmã Maria Lúcia Galotti Povas. Ademais de sua tradição como jurista, foi um espírito altamente humano e com muita sensibilidade, especialmente às artes e aos esportes. Recordar o Rio Antigo, onde já nasceram seus netos, uma delas a eminente ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Isabel Diniz Galotti Rodrigues, era a conversa que mais lhe agradava. Saudoso das temporadas culturais de ópera no Teatro Municipal, das grandes casas de chá, do Rio dos Esportes, das elegantes reuniões e dos grandes prêmios no Jockey Clube Brasileiro, dos carnavais que não voltam mais, enfim, do Rio que ele tanto amou. Era, acima de tudo, um homem popular, amigo dos magistrados, atletas, jornalistas, intelectuais, mas com as prerrogativas de um homem de alta expressão humana. Esse extraordinário magistrado legou-nos um imperecível tesouro, que foi a sua vida exemplar, e por isso, novamente hoje estou a partir, com ele em minha companhia, para um novo caminho. Guimarães Rosa registrou com sabedoria que o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Ter o grande privilégio de inaugurar, nesta Academia Catarinense de Letras Jurídicas, a cadeira que tem como eminente patrono o ministro Luiz da Assunção Galotti, pela grandiosidade de sua vida e de sua obra, tenho certeza de que já me transformou, pois reavivou em mim os sentimentos de esperança e fé na humanidade e no ideal de justiça que sempre sonhei. Por isso, reafirmo aqui, perante este ilustre colégio acadêmico, o meu compromisso com o cumprimento do juramento que presto hoje, para honrar a nobre missão desta honrosa Academia Catarinense de Letras Jurídicas e não deixar morrer os valores por eles defendidos. Muito obrigada. Senhoras e senhores, vamos encerrar esses nossos trabalhos e eu só queria destacar e enaltecer alguns aspectos. O primeiro deles é que essa academia ela vem resgatando a história jurídica do povo catarinense. Nesse discurso, essa belíssima pesquisa, a gente sente orgulho de ser catarinense e poder dar essa contribuição. Pelas homenagens também.
a dimensão da pessoa catarinense que está em Luiz Assunção Galotti, mas está também em Leda Hermann e em Tico Brahe Fernandes Neto, aqui homenageados. Dona Leda, a senhora e Tico Brahe Fernandes Neto, juntamente com Luiz Galotti, estão incorporados à cadeira 25. Essa cadeira, que hoje foi inaugurada, ela está sendo construída à imagem e semelhança de grandes catarinenses. Então, exatamente a obra pioneira e, sobretudo, a devoção à causa da justiça e da equidade. Eu queria também deixar um agradecimento muito especial a alguns comparecimentos aqui, mas vou cumprir o ritual rapidamente, agradecendo a presença dos ilustres acadêmicos, que a alma das sessões são os acadêmicos. Rui Samuel, vou seguir a fila. Rui Samuel Espíndola, Humberto Grilo, Rodrigo Valgas da Silva, que também é um novo acadêmico, está debutando na assistência, e exatamente chegou, não era sem tempo. Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza, Davi do Espírito Santo, José Rubens Morato Leite, Gilson Jacobsen, Elisete Lanzoni Alves, Júlio César Machado Ferreira de Melo, Ricardo José da Rosa, Paulo de Tarso Brandão, Ellen Cristine Sanches. E na pessoa da sua amada Rosângela Scioli Passo, o imortal César Luiz Paso. E a imortalidade é assim. Até uma altura, elas são os últimos olhos que viram, os corações que amaram. E depois, são os livros, a obra e as próprias virtudes da humanidade. Nós temos aqui também a esposa, a viúva, Eloá Pascoal Pizzica, viúva do patrono da cadeira número 30, Pascoal Apóstolo Pizzica, e com ela a filha Helena Anastasia Pascoal Pizzica, e o esposo Dagoberto Perúcio, cuja presença nós agradecemos, muito sensibilizados. Também a presença que engalana essa noite da professora doutora Josiane Rose Petri Veronese, que prestigia a sua orientanda e esta academia, e esse esforço da academia pela grandeza do direito catarinense. Muito obrigado. Também temos a presença do professor Dr. Samuel da Silva Matos, vice-diretor do Centro de Ciências Jurídicas, cuja presença aqui muito nos enaltece. E assim também todos os cônjuges que aqui estão, né, acompanhando, e na pessoa do André, que procurou o arquivo, que eu perdi, a nossa sessão foi, o arquivo que estava pronto sumiu e nós tivemos que improvisar em grande parte, né, porque a desgraça ela tenta, mas depois a gente ri dela, né. E temos também a presença do Dr. Lio Marim, né, que a sua contribuição à coleção Acalege, né, de obras, foi no caso os NIR-Regis, que foi bancado pelo Ministério Público, num convênio, num trabalho conjunto, né, e daqui uns dias está no prelo já a biografia de Hélio Barreto, que
cuja cadeira número 4 é ocupada pelo ilustre confrade fundador da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, porque foi ele que teve a ideia da academia. A obra está pronta, eu estou fazendo uma apresentação e é um trabalho simplesmente maravilhoso, né? Inclusive fico muito edificado porque tem palavras muito gentis a meu respeito, né? Então eu espero que todos recebam com muito agrado, como eu estou recebendo a obra, porque é muito bem escrita. E tenho aqui também uma referência da família do Galotti, né? O ministro Paulo Galotti está, por motivo de força maior, ele não pôde estar aqui presente, e mais uma vez ele se manifestou dizendo que realmente estava com dificuldade e no final mesmo não pôde vir. Mas está muito edificado e mandou um cumprimento especial à recipiendária, né, sabendo da beleza que seria esse discurso de saudação ao seu ancestral, e a academia e a todos os presentes. E o desembargador Alexandre Divanenko, que é descendente de Luiz Galotti, ele escreveu assim: boa noite, presidente. Fiquei muito honrado e feliz ao receber o convite e relembrar que o saudoso ministro Luiz Galotti é patrono da cadeira número 25 da CALEGE. Genealogicamente, meu tio-avô, pai do também ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Otávio Galotti, e avô da ministra Maria Isabel Galotti, do STJ. Espero que a solenidade seja coroada de êxito e que as mentes jurídicas privilegiadas, com origem ou raízes em Santa Catarina, sempre inspirem os ilustres ocupantes das cadeiras da CALEGE. Muito obrigado e um abraço. Na verdade, também é o nosso abraço a todos. Isso posto, isso dito, na forma do ritual da CALEGE, eu queria declarar, enfatizar, que fica na memória perpétua do proscênio sublime da cadeira número 25, o ilustre nome de Leda Maria Hermann, e a brilhante obra de Direito Ambiental, uma necessidade, pioneira obra de Tico Brahe Fernandes Neto, que ali permanecerá no atril para a memória de todos. E se o proscênio é a face iluminada da instituição, onde brilham os exemplos, ali resplandece também nessa noite o exemplo do nosso presidente perpétuo César Luiz Pasolto, cuja sessão de saudade será realizada em 24 de abril de 2023, um ano após a sua passagem, como é a praxe. E encerro dizendo que o nosso quadro está fortalecido com a nova imortal, que inaugura como primeiro ocupante a cadeira número 25, que tem por patrono Luiz Assunção Galotti, com freira Ellen Cristine Correa Sanches, a quem damos as boas-vindas e que receberá cumprimentos no coquetel que gentilmente oferece a seguir. Agradeço mais uma vez a presença de todos e desejo a todos um bom final de semana e muita felicidade e muita alegria, e que outras vezes nos prestigiem nas nossas sessões da academia, que nos honra sobremaneira. Muito obrigado a essa ilustre mesa, a todas as autoridades. Um agradecimento muito especial ao Ministério Público, na pessoa do ilustre Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, o Procurador Fernando da Silva Comim. Muito obrigado, muito boa noite, está encerrada a sessão.